Paz seja convosco, meus amados e queridos irmãos. Sou a pastora Neide, da Equiopes Portal. Estou aqui para transmitir essa palavra de Deus maravilhosa ao teu coração. A palavra de Deus diz em Gênesis 37, 2 e 3: Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Queridos, vamos meditar um pouquinho nesta palavra. José, nós sabemos que ele foi uma pessoa movida pelos seus sonhos, e em posse das promessas de Deus, José abençoou toda a casa de seu pai à frente de uma das maiores potências da época, que foi o Egito. José é aquele que saiu de prisioneiro, de escravo, a governador. Vamos meditar um pouquinho a respeito da vida de José. Esse texto nos informa que ele tinha 17 anos. Eu posso ver nesse texto o quanto que José era um bom filho, companheiro, amado desse pai. E eu posso sentir nesse texto que José era aquela pessoa que estava sempre ao lado do pai, sempre conversando, sempre em companhia dele. E em contrapartida, ele tinha o amor do pai na sua vida. O texto diz que Jacó fez para ele uma túnica de várias cores. Isso representa a escolha do pai. Nós poderíamos pensar assim: Deus ele faz acepção de pessoas, e é claro que a resposta é não. Mas como um bom pai, um pai que ama os seus filhos, certamente que o Senhor ele dá presentes a filhos bons, a filhos que realmente estão do lado dele. Isso é uma verdade. Constantemente na nossa vida, o Senhor irá nos presentear com muitas coisas. José ele teve o sonho dos feixes, do sol, da lua, das estrelas, e esses sonhos revelavam aquilo que iria acontecer na vida dele. O Senhor falava conosco a respeito de nós observarmos os sinais, de nós entendermos aquilo que está acontecendo, das coisas que está acontecendo na nossa vida, e nós vamos entender com certeza absoluta os sinais daquilo que Deus vai fazer. E quem sonha tem a revelação do futuro. Nós realmente precisamos sonhar, precisamos ser ousados, nos permitir a revelação de futuro. E o Pai, ele guarda no coração os nossos sonhos. É interessante porque quando José compartilhava os seus sonhos, o texto diz assim, que Jacó considerava no seu coração tudo aquilo que ele estava ouvindo. Isso é tão maravilhoso, amados, sabermos que o nosso Deus também considera no coração dele todos os nossos sonhos. Talvez aquele sonho que nós já esquecemos, que nós já deixamos de lado, o Senhor considera no seu coração. E houve uma grande conspiração para matar José, para vendê-lo. E José ele foi parar na casa de Potifar, mas mesmo na casa de Potifar ele prospera. Na verdade, José ele prospera em tudo aquilo que ele fazia. José então interpreta sonhos na prisão, depois ele interpreta os sonhos de Faraó também. E José teve uma grande ascensão na sua vida, mas para isso José ele teve que passar por muita superação. A Bíblia fala que quando nasce o seu primeiro filho, Manassés, ele diz assim: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Amados, é necessário nós deixarmos aquilo que nos causa dor. É necessário nós esquecermos o passado. É necessário nós crescermos na graça, no conhecimento. Nós deixarmos os mimimis da vida, sim, para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Nasceu o segundo filho, Efraim, e ele diz: Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. O que era o Egito para José? O Egito para José era o seu lugar de aflição, o seu lugar que ele poderia detestar aquele lugar, ele poderia odiar mesmo, ter aversão, mas ele fez daquele lugar o lugar da sua honra, da sua dupla honra.
algumas regras de sucesso da vida de José. Tenha um sonho grandioso, tudo começa com uma visão grandiosa e não se incomode com quem está à sua volta e desdenha do seu sonho te chamando de sonhador. Não se esqueça do sonho. Um sonho esquecido não se manifesta. José nunca se esqueceu do seu sonho. Então não se esqueça do seu sonho. Tenha atitudes de quem vai realizar o seu sonho. José sempre teve aparência de realeza. Ele nunca ficou como um coitado, não. Por isso ele sempre foi escolhido para a posição de liderança. E nos questionar o tempo todo: o que eu estou fazendo para que o meu sonho se realize? A Bíblia fala para nós sermos santos e irrepreensíveis, focados no alvo sempre. Gênesis 49, 22 e 26 vai falar aqui 4 versículos da manifestação da bênção de Jacó sobre o seu filho José. Nos demais versículos vai falar dos outros filhos, mas aqui nós encontramos coisas tremendas sobre José. José é um ramo frutífero e eu quero declarar isso sobre você. Ramo frutífero junto à fonte. Se nós estivermos junto à fonte, jamais nós pereceremos. Os nossos ramos correm sobre o muro. Ora, José era um ramo frutífero, agora os seus ramos já correm sobre o muro. Diz aqui esse texto da sua amargura, da sua dor, daquilo que ele passou, mas ele susteve-se no forte. Ele permaneceu com as mãos fortalecidas no valente de Jacó. E aqui Jacó, ele vai declarar sobre ele que aquilo que José iria alcançar era muito maior do que o antepassado dele. E as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meu pai. A bênção do altos céus, do abismo, as bênçãos do seio, da madre. Ou seja, Jacó puxou tudo que ele poderia puxar para a bênção de José ela ser tremenda e maravilhosa. José ele cumpriu a sua missão nos seus dias, posicionou-se em tudo como cristão, usou muito bem a mordomia cristã, serviu as nações dos seus dias. Queridos, ele não somente fez aquilo que estava à sua mão, ele fez muito mais. O plano de Deus para ele era muito mais. E ele, então, serviu as nações. Deus deu para José muitos anos bons no final da sua vida, com a sua família, para usufruir de tudo. É isso que Deus tem para nós também. E José, então, ele cumpriu toda a sua missão. Quero te perguntar, você tem cumprido a sua missão? Você tem acreditado? Você tem sido essa pessoa realmente que sonha? Essa pessoa ousada, essa pessoa que enxerga o futuro, essa pessoa abençoada? Você tem sido essa pessoa que não tem parado por causa da circunstância, do sofrimento, mas que tem levantado a sua cabeça? Você tem sido essa pessoa que realmente vive a promessa de Deus sobre a tua vida? José não foi vencido pelas circunstâncias, mas em tudo ele estava posicionou-se em tudo como cristão. Amém? Grande beijo no teu coração. Eu abençoo você, sua casa e a sua família, no nome de Jesus.